Deus está morto. Deus permanece morto. E fomos nós que o matamos. Como poderemos ser consolados? Nós, os assassinos entre os assassinos. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado por Liberty Nacho, narrado por J. Fernandes e produzido por Peter Turguniev. É preciso deixar claro de início que esse artigo não tem por objetivo colocar Nietzsche como um libertário, muito menos fazer críticas a qualquer religião ou espiritualidade. A menção de suas ideias é unicamente um ponto de partida pelo qual será possível desenvolver uma visão libertária temática dos últimos 150 anos da nossa história. Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão que nasceu enquanto parte da Alemanha ainda era chamada de Prússia e acumulou em seus trabalhos a função de compositor e poeta. Grande parte de seu trabalho foi uma crítica ao que considerava negação da vida, o que era um grande apanhado de ideologias que tinham como objetivo atingir ideais elevados que só seriam alcançados em algum momento indeterminado no futuro, podendo ser bons exemplos a religião em geral, a revolução tecnológica, ou mesmo o próprio progresso científico. Outros filósofos defendem algo semelhante, a primazia do indivíduo, partindo de outros pressupostos, vide Max Stiana e Ayn Rand. Mesmo com notórias censuras à religião, o contexto em que escreve Deus está morto não é uma mera reafirmação do seu ateísmo, como frequentemente interpretado, mas uma observação sobre a realidade europeia a que pertencia, onde a noção do divino e da transcendência deixavam de ter destaque no debate científico e filosófico. Pode-se observar essa transição refletida na magnum opus artística de cada época. Na Idade Média e no período renascentista, as grandes obras tinham em sua maioria caráter religioso, sendo o teto da Capela Sistina e a escultura de Davi, ambas obras de Michelangelo, seus maiores expoentes. Do meio do século XVIII em diante, muda-se drasticamente o objetivo e a motivação por trás da arte, com o impressionismo e a sátira pouco a pouco tomando o lugar da contemplação. Alguns dos destaques desta época foram as obras A Noite Estrelada de Van Gogh e ainda, recentemente, Guernica, de Pablo Picasso. O próprio Nietzsche fala com preocupação sobre como essa mudança impactará a sociedade nos anos vindouros. Na sequência do texto, onde seu personagem reflete sobre as consequências da morte de Deus, ele afirma: "Não caímos continuamente, para trás, para os lados, para frente, em todas as direções. Não vagamos como que através de um nada infinito. Não anoitece eternamente." Para o filósofo, a crescente falta de interesse metafísico faria o homem ou alcançar a independência, sendo capaz de formular suas próprias metas e propósitos, ou o faria se afundar cada vez mais numa fluidez e pobreza de valores. Nesse pouco mais de um século, desde a publicação de seus escritos, qual será o caminho que a humanidade tem tomado? A falta de interesse pelo transcendente é um fato, para o bem ou para o mal, mas ao contrário do idealismo de Nietzsche, onde o super-homem criaria e viveria conforme seus valores, a humanidade tem preenchido esse vazio filosófico com ideologias cada vez mais coletivistas e autoritárias. Ideologias que muitas vezes não foram adquiridas através do processo de reflexão, mas sim empurradas garganta abaixo, seja pela doutrinação, seja pelo medo da humilhação pública através do ostracismo e do boicote. O século XX foi a caricatura desse novo mundo, onde a ideia de nação, de raça e de classe dominaram o imaginário das sociedades, com consequências desastrosas. A Primeira Guerra Mundial é resultado do revanchismo e disputas territoriais entre governos nacionalistas. A Segunda traz consigo muito da Primeira, com a adição do racismo institucionalizado, entre outras características. A Guerra Fria e seus desdobramentos, que se estenderam por todo o globo, de Cuba até a Coreia, foi a disputa entre duas visões inconciliáveis de mundo. Uma que dizia valorizar as liberdades individuais e outra que dizia valorizar a igualdade e o bem-estar coletivo. A mudança para o presente século não modificou essa estrutura. Ideais considerados elevados continuam recrutando indivíduos para dedicarem suas vidas pela causa, com uma única diferença fundamental: A informação descentralizada e distribuída pulverizou as ideologias em núcleos cada vez mais distantes entre si. Se na Segunda Grande Guerra ou na Guerra Fria podemos ver dois polos bem definidos,
A modernidade deu à luz as mais mirabolantes e inusitadas ideias. Veganismo radical, comunismo democrático, ambientalismo, islamismo místico e mais dezenas de milhares de ismos competem pela fidelidade dos seres humanos e exigem que cada um viva conforme um código único e muito particular de regras. Mesmo entre grupos considerados do mesmo espectro, existem diferenças substanciais irreparáveis. Sindicalistas, comunistas revolucionários e defensores de políticas identitárias têm demandas completamente diferentes e são todos considerados à esquerda. Se colocássemos dois influenciadores comunistas para conversar sem que eles soubessem, veríamos como uma visão unidimensional do mundo é impossível, mesmo para os que creem nisso. Claro que isso não é exclusividade da esquerda. Entre libertários existem os mais influenciados por Hopper, por Rand ou por Mises. Existem os que desprezam ou não a via política, os pessimistas, os otimistas e por aí vai. Em uma sociedade privada, com certeza diferentes libertários escolheriam diferentes sistemas de leis, com base em suas próprias preferências. Vendo tal fenômeno, os governos e seus adoradores estão desesperadamente tentando colocar amarras no pensamento humano, para que ele volte a ser binário e simplório. Quando as hordas do Twitter e influenciadores de esquerda atacam Juliana Paz por se assumir liberal e não prestar apoio a nenhum lado, eles só expõem a própria intolerância e se recusam a enxergar o mundo como maior do que a bolha onde vivem. A informação descentralizada e distribuída destruiu o monopólio da moral. Todos têm acesso a toda a informação disponível e têm o direito, como seres racionais, e às vezes nem tanto, de seguirem suas próprias convicções, ainda que essas convicções sejam contrárias às minhas, às suas ou aquelas do mainstream. A única maneira de uma sociedade com crescente assimetria ética conviver pacificamente é adotando leis privadas, onde cada um pode escolher a jurisdição privada que mais se adequa à sua visão de mundo particular. Enquanto as pessoas, especialmente a esquerda mundial, não aceitarem que há mais coisas entre o céu e a terra do que se pode imaginar sua vã filosofia, não haverá resolução de conflitos. Em um mundo onde as Big Techs censuram opiniões ligeiramente polêmicas e governos discutem um imposto mínimo global, é preciso reafirmar o óbvio para esses pseudo-tolerantes. Suas demandas não são as minhas demandas, e não são as demandas da humanidade. Quando alguém afirmar, isso é para o bem da humanidade, interprete como, isso é como eu queria que fosse o mundo. Max Stirner afirma, na obra O Único e Sua Propriedade, abre aspas, o divino é assunto de Deus, o humano, do homem. O que me diz respeito não é nem o divino nem o humano, nem a verdade, o bem, a justiça, a liberdade, etc. Mas somente o que é meu, e isso não é genérico, mas único, assim como eu sou único. Talvez toda essa divagação tenha deixado você um pouco confuso, mas vamos fazer uma síntese. Nietzsche observou que Deus estava perdendo espaço na mente de seus conterrâneos europeus. Desde então, a humanidade vem tentando substituir esse vácuo filosófico com algo que dê sentido à existência, com delírios socialistas e armamentistas, a última no sentido ruim da palavra, que preconiza que a guerra é o caminho, e não o diálogo. A internet possibilitou que não só algumas, mas milhares de diferentes e incompatíveis ideias pipocassem na mente da humanidade. E a única maneira dessa massa de visões de mundo conviverem pacificamente é através de um mínimo ético-moral e de um sistema baseado nele. A sociedade libertária. O indivíduo sempre teve que lutar para não ser oprimido pela tribo. Se você tentar isso, estará sempre sozinho e às vezes assustado. Mas não há preço alto a se pagar pelo privilégio de ser possuidor de si mesmo. Friedrich Nietzsche. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja como participar desse projeto no site do Visão Libertária. Não deixe também de dar uma passada no canal L de Liberdade. Até a próxima.